Boa noite, obrigado pela presença. Se a Rússia usar armas nucleares, a OTAN poderia usar as dela? Eu não tenho dúvida que se os russos usarem armas nucleares táticas, eles podem ser objeto de represália também da Aliança Atlântica, tá? Eu não tenho dúvida disso. Agora, esse jogo todo, ela é perigosa. Essa jogada é perigosa, esse jogo é perigoso, né? E eu não tenho dúvida de que ele seja perigoso, porque ele vai mostrando, na realidade, uma série de situações em que o labirinto, o caminho do labirinto não parece estar desobstruído, tá? Ambos procuram esse espaço aí dentro desses labirintos para a Rússia, na realidade. A Rússia imagina que em algum momento os parceiros, vou colocar com muita clareza, vou arriscar, tá? Porque trata-se aqui de uma opinião, tá? Vou arriscar, e assim, trata-se de uma opinião, é bom que se frise. A Rússia imagina o seguinte, que é mais provável, que os europeus enjoem desse jogo de Washington e Londres e digam, não vamos mais sustentá-los, que a Alemanha diga, eu preciso do seu gás, eu preciso do seu petróleo, eu não quero mais esvaziar meus depósitos de armamentos e munições, entregá-los para a Ucrânia, eu não quero mais ver minhas empresas saindo daqui, eu não quero mais ver meus cidadãos perdendo emprego, eu não quero mais esse jogo. E, na realidade, extensivo, não só a Alemanha, como a França, a Itália, enfim, o continente europeu como um todo, né? Exceto alguns países que têm rivalidades históricas e culturais muito fortes com a Rússia, casos expressos de Polônia e os 3 estados bálticos, Lituânia, Letônia e Estônia. Os russos esperam isso, que o europeu diga, cara, encheu minha paciência, e eu não faço mais esse jogo. Não posso mais fazer esse jogo, porque senão eu destruo completamente a estrutura industrial do meu país, a estrutura... Porque primeiro você destrói a estrutura industrial, depois você vai destruir a estrutura previdenciária, porque você vai pegar um monte de desempregado da Vale Gás, da Vale Cesta Básica, da Vale Medicina, isso, aquilo, outro, enfim, de um modo geral. Tá? Então, o que a gente percebe? Que os russos esperam esse tipo de atitude. E o que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha esperam levando o conflito adiante? Uma brecha nas estruturas de poder russas, certamente estão fazendo um jogo de inteligência muito pesado para tentar capitalizar qualquer tipo de sinal de cisânia dentro da estrutura de poder da Rússia. O que leva alguém a trair seu próprio país? Isso aqui vai para o Brasil, para o brasileiro. A burrice e a ganância. O ganancioso, isso vale para o cara que trabalha no crime, isso vale para o cara que trabalha numa organização qualquer aí na vida privada, o sujeito que está na segurança pública. O ganancioso, ele não pensa no dia de amanhã. Ele não pensa que aquilo que ele faz com alguém, ao trair a confiança de alguém, pode ser um precedente que o atinja a posteriori do mesmo modelo daquela velha máxima de que o pau que bate em Chico bate em Francisco. Todos os gananciosos até aqui que se prontificaram ou que se dispuseram a trair seus países, depois foram jogados fora por aqueles que os capturaram para esse jogo de traição contra a própria pátria. Tá? Mas eles estão procurando esse idiota de plantão, me permitam o termo forte, dentro da Rússia. Eles estão procurando essa percepção de que alguém, algum desavisado, algum vaidoso, algum ganancioso, algum Zé Mané, possa imaginar que seja alçado à condição de poder e que não lhe seja feito, em caso de sucesso, no momento subsequente, o mesmo que ele faria com alguém, nesse momento, traindo-lhe a confiança. É isso que acontece. É isso que acontece. A Rússia espera a sociedade europeia dizer, cara, não aguento mais, água. Aí muita gente vai dizer, não, cobertor, carvão, lenha, gás, petróleo. A sociedade europeia pode não aguentar. Por favor, emprego, para que eu possa pagar dignamente minha conta de gás, meu supermercado e tudo mais. Enquanto isso, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha ficam ali, na espreita, procurando algum grupo de traidores, algum Guaidó, muito bem lembrado, André Haddad, muito bem lembrado, né? Para fazer o serviço sujo e que, se houver, e se fosse exitoso, que eu acho muito difícil, né? Eu quero lembrar que, no momento subsequente, esse cara vai ser ripado. A grande verdade é a seguinte, quem trai será traído. Essa é a máxima que acontece nesse jogo em relação... Então, é até importante frisar, porque nós temos em todo mundo pessoas dispostas a trair a sua família, o seu país. Lamentavelmente,
é um aspecto deletério que ainda vige das relações entre pessoas. Podem ser exceções, pode ser uma minoria, podem ser pessoas tentadas a uma situação excepcional em função de ressentimentos e tudo mais, mas aí, Serginho Rodrigues, boa noite, mais até do que a lei do retorno, muito bem suscitado, mas é uma questão prática, porque na medida em que você abre um precedente, há também aquele outro ditado que diz que porteira arrombada passa boiada, né? Se você abre um precedente, no momento seguinte, você será potencialmente atingido. Então, essa questão dos agentes antinacionais é imperativa na construção do ataque à Líbia, quando Benghazi foi objeto de assédio, do ataque à Síria, quando Idlib foi atacada, levantando uma minoria turcomena que tinha ressentimento profundo contra a família Assad e o grupo de alauítas de Kardara, de Latakia e ali da região mediterrânea. O mesmo aconteceu no Iraque, com alguns grupos que eram antagonistas de Saddam Hussein, basicamente curdos e xiitas, ao norte e ao sul, respectivamente. O mesmo aconteceu no Sudão do Sul. O mesmo que é tentado em vários outros países africanos, né? Outro dia teve uma live muito boa no canal do Rubão, com Wellington Calazans, onde eles ouviram especialistas de Angola e de Moçambique falando a respeito de questões de separatismo no continente africano e citaram aí o exemplo do enclave de Cabinda, em Angola, que, por negociações das grandes potências, ficou desconectado, né? Não tem uma ligação terrestre contínua com o território continental de Angola. Mas não é apenas ali, você tem problemas também no Níger, você tem problemas na Nigéria, país que tem muito diamante, que tem muito ouro, que tem muito petróleo, você tem sempre o mesmo grupo de picaretas estrangeiros que estão dispostos a cooptar ou captar traidores da pátria. Tá? Então, gente, esta deterioração potencial, ela pode ocorrer com alguma situação na usina nuclear de Zaporizhzhia. Eu não confio, tá, nesta inserção da Agência Internacional de Energia Atômica como árbitro. Não confio. Essa deterioração, a deterioração não é necessariamente das posições militares da Federação Russa. A deterioração pode ser na usina nuclear de Zaporizhzhia, a deterioração pode decorrer da tentativa, ainda que eu duvide, mas pode ocorrer da tentativa de estabelecer algum tipo de embargo marítimo, aéreo, pode ocorrer alguma deterioração nesse sentido. A tentativa de um ataque de maior monta contra a Crimeia com armas mais sofisticadas, isso pode acontecer. Tá? Isso pode acontecer. Lucas Silva, você me pergunta se eu confio na ditadura russa. Primeiro, eu não considero que a Rússia seja uma ditadura. Depois, não cabe a mim confiar ou não. Estou analisando fatos. Se você é torcedor, você está no canal errado. Tenha certeza disso. Se você torce, você está no canal errado. Eu posso até querer gostar de uma situação, de uma perspectiva em relação a um determinado conflito, mas vou colocar como opinião. Aqui eu estou analisando fatos. Tá? Estou analisando fatos. Se você acha a Rússia uma ditadura, imagine você o que você não deve achar da Arábia Saudita. O que você não deve achar da Arábia Saudita. Tá? Então, é uma situação que precisa ser bastante bem observada. Aliás, todos os elogios à manifestação patriótica no Brasil em relação ao dia 7 de setembro, que não é do Bolsonaro, que não é do Lula, que não é do Ciro, que é do Brasil e do brasileiro, mas uma crítica muito forte à tentativa de exposição de bandeiras estrangeiras, como eu recebi fotografias da Avenida Paulista, vi uma bandeira dos Estados Unidos da América do Norte tremulando em um carro de som, quando um deputado federal falava. Eu acho que isso não cabe para o Brasil. Não cabe para o Brasil, sinceramente. Tá? Então, o pessoal que está atrelado a esse tipo de situação, eu sou 100% armênio, 100% brasileiro. Eu carrego no meu perfil do Twitter as duas bandeiras, mas eu nunca levaria uma bandeira da Armênia para uma manifestação patriótica brasileira. Não tem sentido. Não tem sentido. Denotaria algum tipo de disfunção de cunho cognitivo, se não má intenção. Então, ficou o recado. Meu total apreço a todas as bandeiras do Brasil, nesse dia 7 de setembro, ontem, mas bandeira dos Estados Unidos, gente.